Um lindo lugar, ocultado, mas caloroso com quem chega. O privilégio das rochas escuras, Ilha de Ponta Negra. Começamos mais uma ação do projeto, que é o intercâmbio de turismo de base comunitária da pesca artesanal aqui em Ponta Negra, em Paraty. Então é uma oportunidade de juntar os pescadores de 5 associações e 2 colônias, né, da Praia da Baleia, em São Pedro da Aldeia, da Praia da Vitória, também em São Pedro da Aldeia, da Praia do Siqueira, em Cabo Frio, da Praia de Monte Alto e também de Parque das Garças Integradas, que é Arraial do Cabo, além da colônia de Arraial e da colônia de Iguaba Grande. Então aqui é uma junção, trazendo todo o conhecimento, a expectativa, a perspectiva, as técnicas, a vivência, o modo de vida, a cultura da pesca artesanal da Lagoa de Araruama, por meio dessas pessoas, de encontro direto com os pescadores artesanais daqui, da Ponta Negra, em Paraty. Fomos recebidos com um almoço maravilhoso, foi um peixe local, sororoca. Tudo aqui foi pensado, o café, o almoço, o jantar, para aproveitar um pouquinho das diferenças de sabores daqui do território. E depois nós fomos direto para a Associação de Moradores para ter uma conversa sobre o histórico da Ponta Negra. É um prazer ter como comunidade poder receber todos vocês. Assim, aí é pessoal, eu amo gente, eu gosto de gente. Apesar de a gente ficar muito triste às vezes com alguns seres humaninhos, mas eu ainda acredito no ser humano. O que a gente pode somar? O que a gente pode trocar de informação? Como a gente pode se fortalecer? As comunidades, apesar de longe, têm tanta coisa em comum. A gente tem tanta coisa que quando você leva para a comunidade, projetos, visão de mundo, para um mundo melhor, para as nossas próximas gerações, pensar de uma forma que seja mais harmônica, que seja mais sustentável, que isso seja de fato mais valorizado, o pescador, o ser humano na sua plenitude. Eu acho que a gente consegue alinhar esses esforços. Eu acredito de verdade que dá para a gente conectar aí norte e sul de uma forma fantástica. Tem várias formas de pesca aqui, o Caiçara, desde a pescaria na costeira, de linha, uma série. Mas o grande carro-chefe da comunidade é o cerco flutuante nosso, que é bem diferente do que vocês têm lá. Obrigado pelo carinho de vocês estarem aqui com a gente. E falando em visita, tem essas partes que eu quero falar com vocês. E eu, que sou guia mirim, eu sinto as coisas que faz aqui. E eu adoro mesmo. Vocês devem adorar quando estiverem aqui vendo rede de pesca. Todos os lugares, antiguinhos, galetas, todo lugar. Vocês vão adorar como eu adorei agora há pouco. No segundo dia, teve uma trilha especial. E essa trilha tinha a ver diretamente com a pesca. Mesmo você fazendo uma caminhada pela mata, conhecendo uma cachoeira, conhecendo uma outra praia, a função principal aqui era ser recebido pelo seu Ananias, com o facão do seu Ananias, para mostrar como é que é feito esse corte, né, da árvore, respeitando o tempo de recuperação daquela árvore. Pessoal, agora a gente vai, nós vamos em sentido aqui a retirar a casca do mangue e a gente vai poder presenciar esse momento bacana, que é um dos processos da pigmentação da rede caiçara. Não é a do manguezal padrão que a gente ouve, é o mangue nosso desse daqui, o que a gente fala. Se você olhar a casca dela, ó, a cor daquela casca ali. Essa casca a gente retira ela, vocês vão ver que a gente vai tirar bastante dela. Essa casca a gente leva pra praia, botamos num tacho grande, tipo, a gente ferve ela vai soltar toda a pigmentação meio avermelhada dela. Ela solta e aí o cerco de pesca flutuante nosso, ele já tá na praia todo aberto, secando, porque ele tem que estar bem seco a malha da rede, porque senão ele não pega a tinta direito. Então assim, vai fazer esse processo, vai estar fervendo, já vai botar nas canoas o cerco todo dentro, o cerco flutuante com as redes, e aí você com esse líquido, ele vai soltar a tinta toda, você vai pintando todo o cerco flutuante. Para que se pinta isso? Porque a malha, quando ela fica muito branca, a malha da rede, o peixe espanta muito, ele vê muito fácil de longe e não entra no cerco. E a ideia é que o cerco seja o mais imperceptível possível. Então, depois que você atinge ele, passa por esse processo, a maior parte dos peixes ele passa tranquilo e o que não vê, malha na rede. Ele bate e malha, tá preso do mesmo jeito. A gente pode observar lá, olha que bonito que é lá. Qual é o nome dessa árvore? Mangue. Você vai ver depois quando solta a tinta, aquela cozinha. A gente soca ela aqui,
Depois de socado, coloca ali naquele galão. Agora vai ferver ali 2 horas. Depois de 2 horas ela tá boa. A gente retira dali e coloca numa canoa para dar tinta naquele rede lá, naquele cerro. Vamos lá nela? Vamos lá. Vamos. Essa rede aqui que nós vamos dar tinta nela, ó. Ela tem 80 braças de rodo e 19 de altura. Aí nós vamos passar ela numa canoa e dessa canoa nós vamos dar tinta nela. Aqui, essa rede, ó. Tá vendo? Olha o tamanho dela. Ela é enorme. Com aquela tinta ela fica mais forte. Bom, pessoal, eu achei tão interessante o modo de atingir a rede aqui, que eu vou tingir a minha camisa e vou levar tingida de Ponta Negra, da cor da rede deles aqui, dos caiçaras ou pescador de Ponta Negra. Agora a gente vai fazer uma visita à nossa pesca tradicional da comunidade de Ponta Negra. Na verdade, toda a costeira aqui da Jaguatinga tem a tradição da pesca de cerco flutuante. A pesca de cerco flutuante é muito importante para essas comunidades, para as nossas comunidades, por conta de ser a principal fonte de renda de muitas gerações, né? Muitas famílias alimentaram os seus filhos, seus descendentes, através dessa técnica que não é predatória. É importantíssimo a gente dizer isso, porque ela é super seletiva, ela é uma rede que fica fixa num ponto estratégico do mar, próximo à comunidade, e você tem todo um ciclo anual de pescados de diferentes espécies que passam ali, respeitando o tempo de reprodução de cada um. Então, se perguntar para um pescador tradicional daqui, ele vai saber de janeiro a dezembro quais os pescados, quais os tipos de espécies que passam na região e o que são pegos em cada processo desse. Bora lá! O mais bacana, como ela é literalmente manual, vocês vão poder ver um pouquinho hoje, você vai até o local da captura dos peixes e nesse momento você faz uma seleção braçal mesmo do peixe que é comercializado, peixe que é bom para se comer e os peixes que não são pegos para comer ou não servem para comercialização. Normalmente esses peixes são soltos no mesmo momento, a gente pega de um lado e já solta do outro. Por exemplo, se a gente tem uma tartaruga que por acaso entra na rede, na mesma hora ela é pega e é solta no oceano. Então você mantém um equilíbrio, mantém uma tradição e consegue gerar renda e também alimentar as famílias dos caiçaras que moram nessa região. Então agora os pescadores chegaram, alguns vêm direto para a praia e outros vão direto para um canto antes de chegar na praia, ali no mar mesmo, para assim que o peixe sai da água ele ter tempo suficiente de soltar os peixes que eles não vão usar. Então, galera, saímos aqui com o pessoal de Ponta Negra, fizemos ali a visita no cerco, maravilhoso, foi emocionante, pessoas se emocionaram dentro do barco. Eles pegaram o peixe, trouxeram o peixe para a terra e aqui a gente está participando com eles, né, da limpeza do peixe e também daqui a pouco de a gente saborear. Eu digo que 90% das pessoas podem se machucar limpando peixe porque é fresco. Segundo, olha só, ele escorrega muito. Com a faca molada, tem que travar mesmo o peixe, dar uma limpadinha, né? Ó, você corta as partes dele. Como esse é pretinho, não tem uma necessidade para você dar uma limpada 100% nele. Aí você trava aqui, ó. Se você tá mole, a faca pode deslizar e machucar legal. Você vai tirar. Tirou a cabeça, né? Tirou a barrigada aqui, ó. Travou. Você dá aquela travada, porque, ó. Tá vendo que ele pula? Escorrega. Dá aquela travada. Você dá o tainho, né? Que a gente fala. Poder pegar um limãozinho, um salzinho e já era. É uma experiência de vida fantástica. Mesmo a gente sendo pescador de outra comunidade, a gente se encanta aqui nessa comunidade. Mas aqui em Ponta Negra tem uma biodiversidade enorme de produtos
que pode gerar renda sustentável para a comunidade. Esses daqui são umas peças, né, resíduo, né, que vem do mar. É um produto local, né, daqui de Ponta Negra, que a gente encontra aqui na praia. E aí a gente pode fazer peças de biojoia e se transformar em madrepérolas. E aí, galera, esse é um material bem usado nas comunidades tradicionais para fazer biojoia. Dá para fazer um colar e até mesmo um brinco. E aí, dando polimento adequado, vira uma ótima biojoia. Tem peixes também lindos, com uns opérculos maravilhosos, barbatana, que ele pode reaproveitar, que eles descartam ainda aqui nessa comunidade. Provavelmente daqui, ano que vem, eles vão estar fazendo as peças de biojoia, não vão estar mais descartando essas peças, e sim inserindo na comunidade com geração de trabalho e renda sustentável. Já tem 12 anos já pescando novamente e para mim isso é um motivo de orgulho. Meu pai, hoje esse ano ele faleceu em fevereiro e para nós foi muito difícil, entendeu? E pensei até em parar, mas Deus sabe que essa é a natureza da vida, né? E temos que continuar, né? Segurar, agarrar o legado que ele deixou pra gente, né? Assim como o meu avô passou para ele, o meu bisavô passou para o meu avô. Então hoje eu sou a 4ª geração. A baleia para mim, eu não sei nem como dizer isso sem me emocionar, porque eu saí de um relacionamento onde eu estava no fundo do poço, no fundo. E eu parei na baleia, eu fui dormir naquele banco que tem lá, embaixo da amendoeira. Eu dormi 2 noites naquele banco ali sem saber para onde eu ia. Sem saber o que eu ia fazer, porque eu não tenho família. E o meu presidente Zeredo me acolheu e falou: você não vai ficar na rua, você vai ficar na associação. Fiquei na associação por 6 meses. Hoje eu consegui alugar uma casa, hoje eu estou morando tranquilo, hoje eu estou fazendo turismo em base comunitária, criei minha paginazinha simples. É uma cópia do Chico, tá? O Chico faz o passeio bacana. Eu copiei, pedi a permissão dele e faço meu passeiozinho para poder me sustentar. Então, assim, eu tenho muito a agradecer a família Baleia. Meu presidente Zeredo, meu vice-presidente, Reginaldo Tio Reis, que vocês vão conhecer, que é um cara que me abraçou. Não é um irmão, é um pai. Então, assim, eu só posso agradecer a família Baleia. E eu estou lá tentando sempre unir, porque a união, ela é a base de qualquer coisa. Não é dinheiro, não é fama, não é nada. É união, é amor ao próximo. Só peço que me dê muita saúde para poder conviver muito com esses caras que sabem muito de pesca, que sabem muito e que são seres humanos incríveis. Só isso. A Aurora é uma criança livre, com liberdade de poder correr, brincar, sem se preocupar com um carro, com pessoas estranhas, porque aqui é a casa dela, é a família dela, pois a bisavó dela teve só 23 filhos dentro da comunidade que foram criados aqui. Então, de uma certa forma, pelo menos metade da comunidade é primo direta ou indiretamente dela. Então tá essa sensação de cuidado, de liberdade, dela ter contato com outras pessoas, outras culturas, devido aos visitantes que vêm aqui. Então a gente recebe, né, pessoas de todo o Brasil, mas também estrangeiros, aonde ela olha: mamãe, que língua eles estão falando? E daí eu falo: inglês, francês, espanhol. E ela: vou lá bater um papo com eles. E ela vai lá bater um papo e conversar, e o pessoal fica encantado e ensina algumas palavras de uma forma que ela aprenda e absorva ali naquele momento. Então o conhecimento, ele é amplo, ele é vivo, e ele
tem consistência. É de suma importância pessoas e patrocinadores como a EGEA e Prolagos estarem incentivando, né, estarem à frente dessas iniciativas para uma comunidade que se encontra isolada dentro do seu território, que é Paraty, né? Então, assim, uma comunidade de difícil acesso, que tem poucas informações, a parte educacional, de saúde, mas que essas instituições consigam trazer mais informações e proporcionar a fonte de renda e um turismo de sustentabilidade, um turismo de base comunitária, aonde essas pessoas que moram aqui não deixam de fazer o que elas fazem todo santo dia e consigam ter a sua fonte de renda a mais com isso, mediante essas visitas que estão acontecendo aqui nesse momento. Com a vinda dessas pessoas maravilhosas, no mínimo 23 famílias foram diretamente impactadas, fora as famílias que a gente ainda não parou para calcular, que foram impactadas indiretamente, né? São 23 núcleos familiares que conseguiram levar uma renda para casa, né? Trabalharam incansavelmente durante a visita desse grupo lindo que a gente está tendo super prazer de receber aqui. Os cercos aqui tem mais ou menos quanto que é a idade, hein, dos cercos aqui? Olha, o cerco flutuante, na verdade, ele veio para cá, essa cultura, trouxe um japonês há muitas décadas atrás. Foi o primeiro, foi o pioneiro a trazer, os caiçaras não conheciam esse modo de pesca e se adaptou como luva para a realidade do ambiente e para a cultura local, né? Então tem aquela coisa começou-se os primeiros, as comunidades eram extremamente carentes, não tinha, muitas das vezes não tinha condição de comprar os equipamentos de pesca, fazer toda essa questão de compra da cidade, porque nós moramos muito longe do centro urbano, né? Então, aos poucos as pessoas começaram como trabalhadores, ali, os pescadores desse japonês, e aí isso foi funcionando de tão forma a tecnologia, se adaptando tão bem ao ambiente nosso, que as pessoas começaram a ver aquilo como objetivo mesmo de desejo para botar comida na mesa, de fato, né, da sua comunidade. E aí o meu pai, há muitos anos atrás, assim como outros pais e chefes de família, conseguiram comprar o cerco. Aqui onde nós estamos, cerca de uns 30 metros, já tem um cerco e ao lado tem um segundo cerco. E pela costeira toda, não só aqui de Ponta Negra, mas dessa região toda, você tem diversos cercos que virou um símbolo de tradição caiçara. Apesar de ter vindo de fora, foi agregado com tamanha importância dentro da comunidade. Meus pais, isso aqui é considerado o cerco melhor ponto. Ponto é onde você fixa na costeira e onde esses peixes vêm passar, eles acabam ficando presos dentro do cerco e era o melhor de toda a região. Isso aí já vai coisa de 50 anos para cá. E há pouco tempo, meu pai trocou, foi para a mão de uma segunda pessoa que continua a tradição, continua perpetuando. É o mesmo cerco que nós visitamos ontem. Então, assim, a gente teve a oportunidade de ver o pescado na rede, sendo pego ali. Mesmo peixinho que foi levado para a praia, foi limpo e nós comemos ontem ali, deliciosamente, de frente para o mar, na praia de Ponta Negra. E eu, aos 11 anos, 10 anos no máximo, hoje eu tenho 7,5, eu comecei a pescar. Não que eu tivesse a necessidade da pesca para manutenção, mas eu sempre me envolvi, sempre gostei. Meu pai sempre foi pescador, passou a ter patrimônio pesqueiro, eu sempre me envolvi. E meu pai era um homem que ele tinha um caráter inibado. Era pobre, era semi-analfabeto, mas tinha um caráter, um homem que me emociona quando eu falo dele e falo da vida dele. E meu pai era um homem muito correto e ele falava: acredite no que faz, lute pelo que você gosta, não espere ninguém tomar iniciativa por você, receba a ajuda de quem quer que seja, receba ajuda, abra os braços para quem possa te ajudar, mas não espere só pelos outros, faça a sua parte. É muito importante você fazer a sua parte, não deixar só os outros fazer. Então meu pai era esse homem que eu te falei, estou te falando.
Meu pai era um homem que morreu aos 93 anos, sempre nos orientando. Meu pai era aquele homem que sentava às 7 horas para ouvir a voz do Brasil, porque ele achava importante saber da história do país, o que acontecia no país, o que estava acontecendo, o que estava me vivenciando no país. E tinha uma coisa muito importante para mim, e respeito a opinião de... Meu pai era vascaíno. Meu pai era um homem que gostava muito das pessoas, das coisas, e ele amava o Vasco. Também. Hein? Que amava muito Que você, né? me amava muito também, querido. Meu pai também me amava muito. E entre as coisas que ele gostava de pegar um violãozinho, ou às vezes uma caixa de fósforo, e cantava muito com a gente. Nunca esqueça dessa música. É que eu gosto muito. Vivi ensaiando com vocês na vinda e vamos ainda. Muita coisa assim. Naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver melhor. Obrigado, tá? Naquela mesa ele contava a história que eu guardo na memória, ainda sei de cor. Naquela mesa ele juntava a gente, contava contente o que fez de manhã. E nos seus olhos era um tanto brilho que mais que seu filho eu fiquei seu fã. Eu não sabia que doía tanto uma mesa no canto, uma sala e um jardim. Se eu soubesse como dói a vida, esta dor tão doída não doía assim. E agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala no seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele está doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele está doendo em mim. Somos uma equipe de pescadores forasteiros. Um lindo lugar, ocultado, mas caloroso com quem chega. O privilégio das rochas escuras, Ilha de Ponta Negra.